Oração Power, nós vamos pregar sobre isso hoje. O intuito dessa mensagem é despertar em nós uma consciência clara, evidente e do porquê eu devo viver uma vida de oração. Primeiro, eu já começo dizendo que a oração tem que ser como o título dessa mensagem, Power. Não existe outro meio, outro jeito de orarmos. Ou a oração é poderosa, ou é sussurro. Ou a oração, ela é valente, ela é para frente, ela é para cima, ela é com tom, com gravidade, ela é poderosa, ou ela é apenas balbuciar palavras. Então nós que somos juventude, nós que temos esse espírito tão jovem, tão cheio de desejo de realizar, de fazer, temos que lembrar que todas as coisas vão começar pela oração. A oração, ela é a máquina de realização de Deus. A oração, sem dúvida nenhuma, é o que nos tira de qualquer inércia e nos põe no movimento, mas um movimento especial, um movimento de Deus, um movimento do reino. Quem tem dificuldades de orar, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, será ativado para uma vida constante de oração. Oração power, oração poderosa, porque quando você ora, é a hora que tudo muda. Então vamos ler o texto aqui que vai nos direcionar, que vai nos guiar durante essa mensagem, que é super rápida e merece, com certeza, uma exclusividade aí na sua atenção. Marcos capítulo 14, versículos 32 ao 38, se você tem uma Bíblia, abra, se você não tem, acompanhe conosco no telão. Vamos ler, o texto diz o seguinte: então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou então a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, ou seja, ajoelhou-se e orava, para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou os seus olhos e os encontrou dormindo. Ele está falando dos discípulos. Simão disse a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Feche seus olhos se você puder. Pai, essa é a sua palavra. Isso aqui, tudo pertence ao Senhor. Longe de nós falarmos qualquer coisa que não saia do seu coração, que não esteja no seu roteiro, na sua mente. Mas uma coisa te pedimos: fala conosco. Fala ao nosso coração, e muito mais do que ouvintes, nos faça praticantes daquilo que ouvirmos hoje, porque queremos de fato viver uma vida de oração power, porque sabemos que isso muda tudo. No nome de Jesus, amém. Então, nós temos Jesus como modelo de oração. Nós temos o Filho de Deus primogênito, aquele que morreu e ressuscitou por nós, para a nossa salvação, como modelo principal de oração através desse texto. É muito interessante notar, perceber, que quando Jesus estava na terra, durante o seu ministério, uma das coisas que ele fez questão de refrisar era a importância da oração. Jesus orava antes de tudo, Jesus orava durante tudo, e Jesus orava depois de tudo, porque Jesus sabia que essa prática mudaria histórias, escreveria história. Jesus sabia que essa era uma prática que seria necessário para que houvesse comunhão de Deus com o homem, para que houvesse continuidade do ministério que ele começou, para que houvesse manifestação de milagre, para que houvesse a transformação de vidas. Sem a oração, Jesus sabia que nada disso seria possível. Então, ele deixou para nós lições claras. Eu quero destacar esses 3 pontos. Quem ora antes sempre determina o futuro. Quem ora durante sempre é agradecido. E quem ora constantemente mostra que tem comunhão. Quem ora antes determina o futuro. Quem ora durante, depois, determina que é grato. E quem ora constantemente determina que tem comunhão com Deus. Nós temos esse modelo de Jesus Cristo. E aqui
em especial a um momento crítico, um momento talvez decisivo da humanidade, onde Jesus Cristo vai para o Monte Getsemane, e ali ele tem umas horas antes de oração, e logo na sequência ele é crucificado. E nesse momento, a atitude mais nobre que Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o sábio dos sábios, a palavra encarnada, a atitude que essa pessoa entende ser a mais prudente para aquele momento crítico é orar. Jesus poderia fazer qualquer outra coisa em toda a sua sabedoria e conhecimento, mas ele entende que a melhor coisa a ser feita antes de dar a vida por mim e por você era orar. Será que isso de fato é importante? Será que isso realmente, sim, é importantíssimo? Porque isso definiu um dos momentos ápices daquilo que Jesus deixaria para mim e para você como modelo de vida cristã. E nós lemos isso nesse texto. Também penso que, por se tratar de um momento muito difícil, um momento que a Bíblia relata que Jesus queria que não acontecesse, na sua humanidade, ele disse, passa de mim esse cálice. Isso também mostra que Jesus nos ensina o jeito mais... Porque nós fazemos, vou explicar, nós fazemos planejamento financeiro, profissional, de relacionamentos, mas Jesus nos ensina que nesses momentos críticos de planejar o futuro, quando há uma necessidade de uma decisão muito, mas muito delicada, o melhor posicionamento é de joelhos orando. Dali você consegue ver do melhor ângulo qual é a decisão certa a ser tomada. Quando você se posiciona no ângulo correto, do jeito certo, a decisão sai melhor. E Jesus diz assim, com essa atitude, daqui da onde eu estou, de joelho da onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, orando, é o melhor jeito de decidir o meu futuro. E aí ele completa dizendo, eu não quero, mas que seja feita a sua vontade. Então nós temos isso acontecendo na vida do Filho de Deus, o Salvador do mundo, a oração como modelo e melhor ângulo para se tomar decisões. Jesus poderia ter feito outras coisas, eu viajo muito, e eu fico imaginando que Jesus poderia ter, sei lá, feito uma enquete no Instagram, lá no History, colocado lá, morro ou não morro? E aí, decidam, me ajudem. Podia ter ido lá no Twitter e com alguns caracteres reclamado, poxa, o paizão vacilou, me mandou morrer. Poderia ter feito várias coisas. Aliás, eu penso, aqui entre nós, como jovens, que não tem problema você fazer, tirar tema de dúvidas que você tem nas suas redes sociais, não. Acho até válido. Não tem problema se expor. Não tem problema você falar das suas limitações e dificuldades. Não tem problema você falar das suas fragilidades. Não tem problema. O problema é quando isso torna você vítima. A oração, ela é um lugar de exposição seguro porque ela te torna protagonista. Ela te torna o autor daquilo que você deseja viver. Se você se abre para o mundo, se expõe para o mundo na sua limitação, a chance de você virar uma vítima da sua situação é enorme. Agora, quando você vai para a oração, a chance de você se tornar protagonista e ver aquela história toda ser moldada no desejo e na vontade de Deus é muito, 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 muito concreta. Você está, então, olhando para Jesus, para o Filho de Deus, vendo ele no momento mais crítico da história dele, dizendo que o melhor ângulo para se avaliar algumas coisas é de joelhos orando, e também escolhendo o melhor jeito de ter a sua exposição diante do mundo. Algumas pessoas vão falar assim, mas o que você está fazendo para resolver isso? Aí você fala, eu estou orando. Mas só oração não resolve. Eu já peguei um pouquinho de raiva dessa frase, sabia? Já peguei um pouquinho, porque, se você quer acreditar que só oração não resolve, muito que bem, segue a sua vida. Eu quero acreditar que a oração não só resolve, como me ajuda, como me empodera, como me põe em movimento, como faz tudo o que eu preciso. Tudo começa com oração. Senão, Jesus não teria feito. Senão, Jesus não teria dito. Senão, Jesus não teria ensinado. E aqui, não tem como não dizer, né? Oração
nunca também é sozinha. Existe o secreto, mas existe oração em conjunto. E Jesus toda hora estava orando, pelo menos com 3. Pelo menos com o grupinho dele lá. Só que o grupinho dele é difícil, né? Pedro, quem é os outros 2 aqui? Tiago e João. Olha só. O que eles fizeram? Jesus fala, vamos na Betel. Vamos. Chega lá, eles estão no WhatsApp. Chega lá, eles estão deitados, dormindo. Chega lá, eles estão moscando, tomando café lá fora. Nossa, Felipe, mas tem que ir para esse lado. Eu só estou explicando para você que tudo que você vive não é novidade, tá? Tudo que você vive é um padrão bíblico. Porque hoje a sua vida é Cristo. Então, naturalmente, você vai reproduzir tudo que Ele já viveu. Naturalmente, você vai ter as mesmas experiências, vai passar pelas mesmas dificuldades, vai enfrentar os mesmos problemas e dilemas. Só que agora com uma vantagem. Você já venceu, porque Ele já venceu. Então, aqui nós temos Pedro, Tiago e João dormindo. E aí, eu vou passar um pano, bem de levinho. Porque, na verdade, a oração é um desafio mesmo, é um confronto à nossa humanidade. A oração, ela é algo que nos... Que se eu falar, eu tenho certeza, todo mundo, vou falar de mim para não constranger vocês, mas eu já orei, pegando no sono, abençoei Deus, perdoei o diabo, tudo essas coisas. Eu não é, às vezes você está orando, daí você está certinho na oração, daqui a pouco, Senhor, abençoe a minha igreja, abençoe meu pastor, livra sei lá, personagem de série, livra ele daquele relacionamento abusivo. Você começa a viajar, não é verdade? Você está orando certinho, bonitinho, daqui a pouco parece que a sua mente, ela fica tão pesada que ela desce para a boca e começa a sair só, tudo que nada a ver. Aí você acorda assim do nada, é ou não é? Sim ou não? Estou viajando? Aí você acorda, meu Deus, vou pegar firme aqui. Daí você abre o olho, daqui a pouco você está de novo. Senhor, tem um mosquito aqui dentro, não é? Nossa, que cheiro é esse? Derrumei café aqui hoje. Você começa a viajar. Então é natural que a oração confronte a nossa humanidade. É natural que isso tenha acontecido com os discípulos. É natural que você tenha dificuldade muitas vezes. Mas a dificuldade não é um problema para os filhos de Deus, porque nós somos superadores de dificuldades. Se você está aqui hoje, muito parabéns. Você já venceu uma parte. Agora vamos continuar vencendo e elevar o nosso nível de adoração e oração. E vamos fazer orações powers para romper com tudo que nós precisamos. É assim. A dificuldade não pode ser um limitador para você. Ela não faz mais parte da sua vida. Não, apareceu uma dificuldade aqui, não, vai acontecer alguma coisa e alguém vai me ajudar, alguém vai fazer. Não, é com você. Então, é natural que você tenha dificuldades. Eu ia falar que é normal. Não é normal porque é uma batalha espiritual. É natural que você tenha dificuldades. Mas você não é um ser comum. Então, enfrente isso de maneira incomum. Resista, insista, continue ali até que a água se movimente, até que os anjos venham. Alguma coisa vai acontecer, mas não pare nunca de orar. Esse é o conselho de Jesus Cristo. Então, se você não tiver na sua vida dificuldade de orar, se você não tiver motivos para fazer com que você não desista de orar, muito provavelmente, desculpa eu falar isso para você, mas você não tem objetivos significativos. Você só tem objetivos significativos quando você precisa orar para que alguma coisa aconteça. E durante a oração tem que ser difícil orar mesmo, porque nossa, é uma batalha. Se não for assim, daí está fácil demais. Significa que seus objetivos não são tão grandes. Significa que seus sonhos não são realmente tão extraordinários a ponto de ter que só depender da oração. Você está me entendendo o que eu estou falando? Na boa. Eu não estou dizendo que você é medíocre, não. Eu estou dizendo, você pode ser melhor, você pode desejar mais, você pode querer níveis maiores de conquistas na sua vida. A oração, ela tem que ser o único meio da sua conquista. Se for possível conquistar de outro jeito, não é tão significativo assim. Entendeu isso? Não é tão significativo. Só é significativo quando precisa de oração. Só é relevante realmente quando precisa ser vencido por oração. Então já deixei já aliviei você um monte aqui. Faz uma coluna aqui assim, ó, tipo TikTok. O que não precisa de oração na minha vida? Para lá. O que precisa de oração? É aqui que eu vou ficar.
O que precisa de oração? É aqui que eu vou permanecer. Ah, não, aquilo ali está fácil. Não, aquilo ali não interessa. Aquilo vai acontecer, qualquer pessoa faz, eu faço quando tiver 1 minuto, mas isso aqui precisa de oração, então é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou permanecer. E aí eu vou orar, eu vou dormir orando, aí eu vou orar, e eu vou dormir orando de novo, aí eu vou orar, e as coisas vão acontecer, e os milagres vão vir, e as pessoas vão perceber, mas eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, até que aconteça. Eu fui entender o valor da oração muito mais depois que eu fui para o ministério infantil, porque com os jovens você conversa, né? Eu era da juventude aqui, com os jovens você conversa, dá uns tapas, e alguma coisa acontece. Com a criança, você está falando, daí quando você termina de falar, ela, que hora que eu vou comer? Você, não, a gente não está falando de comida, como que você foi para esse assunto? Mas tio, é que minha mãe lá em casa toma um banho. Não, para, eu não estou falando, é só oração para as crianças entenderem o que Deus quer para elas. Agora, quando elas entendem, vai lá num culto junior, todo culto que eu prego junior, uma criança pega o microfone e vem orar por mim. Olha só, a última vez que eu fui lá, Deus abençoe o tio Felipe, abençoe a palavra que ele vai trazer, que ele seja um canal de Deus na sua mão, a oração da criança, que seja um canal de Deus na sua mão, Deus, entendeu? A oração dela, e que também ele nunca tenha medo, calma, nunca tenha medo de nada, que ele não se sinta acuado, calma. Aí eles começam a ir num caminho que o final da oração é assim, e que no nome de Jesus Cristo, toda palavra que ele pregar aqui, ele converta todas as pessoas. Olha isso. Uma criança de 11 anos, começa dizendo nada, e termina entendendo tudo. Essa é a vida de quem ora. Você não entende nada no processo, mas no final, você conquista tudo. Então eu quero compartilhar com você aqui o que o apóstolo Paulo diz, lá em Efésios 1, 18 e 19. Vou ler o texto, para não ficar só na minha fala. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas gloriosas dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação poderosa da sua força. Meu Deus, esse é texto para você colocar na tela principal do celular e ler todo dia de manhã. Vou dar um exemplo. Comecei o ano, já 11º dia hoje, fui todos os dias na academia, certinho, glória a Deus, minha esposa está orando, e eu vou, e aí eu gosto muito de fazer a bike lá, tal, e a bike é de frente para a porta, assim, da entrada, e eu ponho o foninho de ouvido, sempre ouvindo uma ministração, e uma música, intercalando e tal, e aí eu tenho esse hábito, tá? Se um dia você me ver fazendo isso, não acho que eu sou louco não. Eu começo a orar, mas eu tenho uma mania de falar, só que sem palavras, entendeu? Sem áudio. Eu não vou tentar explicar isso para vocês, pronto, acabou. Mas eu fico assim. E às vezes eu estou orando mesmo, às vezes estou falando em línguas, às vezes estou viajando, enfim. E aí eu achava, olha só, estou explicando para vocês o que oro também para que os olhos e o coração de vocês sejam iluminados. Estou explicando isso. Aí eu achava que por causa disso, quem entrava na porta de frente da academia, como a bicicleta fica bem de frente, achava que eu estava cumprimentando, falando, porque todo mundo passava e vinha, oi, boa tarde. Oi, boa tarde. E eu dava risada e falava assim, nossa, eles acham que eu estou falando com eles. Eles são tudo louco, tudo cara de academia, né? Tudo estranho. Até hoje, quando eu li essa mensagem, e eu entendi, e os meus olhos do coração foram iluminados, e eu entendi que não tem a ver com o fato deles acharem alguma coisa. Tem a ver que quando você ora, a intimidade com os céus, ela é tanta que ela também conecta outras pessoas. E aí eu já decidi que a partir de agora eu não vou cumprimentar mais as pessoas, eu vou abençoá-las. Quando elas chegarem em mim, boa tarde, Deus abençoe.
Porque isso é um clamor deles diante da minha intimidade com Deus. É a reação da pedra que clama em relação à minha intimidade com meu Pai. Eu estou orando, eu estou pedindo a Deus mais, eu estou pedindo a Deus influência, relevância, e Ele está me dando constantemente, um atrás do outro. Não é porque elas estão confusas, aliás, é porque elas estão confusas, mas é também porque há uma presença ali que conecta. Há uma presença ali que atrai. Há uma presença ali que faz um movimento que é impossível elas passarem por mim e não me cumprimentarem. E não é porque eu sou simpático não, porque eu tenho essa cara aqui, ó, quando eu fecho ninguém conversa comigo. Todo mundo fica, o Felipe está bravo. O Felipe está irritado hoje. E às vezes eu estou só tentando enxergar, porque eu tenho dificuldade de ver. Então, para que você, nesse ano de 2020, em nome de Jesus Cristo, abra os olhos do seu coração, da sua mente, seja iluminado para o poder que a oração tem. Acesse a vontade do Pai. Acesse a vontade do Pai. Nossa, eu pego mal. Nossa, cara, eu não tenho nem tempo para falar isso, mas eu vou falar. Eu pego mal, sabe por quê? A gente está numa geração que sabe tudo. Sabe tudo. Politizado, sabe de política. Cinéfilo, sabe de cinema. Tudo tem uma opinião. Mas quando é dela, ela diz: eu não sei o que Deus quer para mim. Eu não sei o que Deus pensou quando me fez. Sabe de tudo. Porque o palito de fósforo tem o poder de fazer fogo. Não, porque ele explica qualquer coisa. Mas você pergunta para ele assim: qual que é o seu destino? Eu não sei, Deus está orando aí, Deus vai falar uma hora. Acho que talvez Deus queira que eu vá para fora. Não sabe de si próprio, mas sabe de tudo. Sabe por quê? Por quê? Tá evidente o porquê não, né? Porque não ora. Só quem ora acessa a vontade do Pai. Só quem ora sabe, olha, quanto menos você tiver tempo com o céu, menos sobre você sabe. Quanto menos você tiver intimidade com Deus, é zero noção sobre quem você é. É só na oração que você alcança essa dimensão de autoconhecimento. Jesus fez isso, olha só o texto, versículo 36, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Isso aqui não é bipolaridade de Jesus não, eu quero ou não quero, isso aqui é renúncia, o texto está falando de renúncia, está falando de que eu sei quem eu sou, eu não gostaria, mas para que o que eu sou aconteça de fato, e faça valer a pena na vida de outras pessoas, eu aceito. Isso não é bipolaridade. Jesus não era indeciso, isso é renúncia. Ele está dizendo claramente: olha, para mim isso aqui é muito pesado, mas quem sou eu, né? Diante da sua vontade, faça ela. Acesse a vontade do Pai. Qual é a vontade de Deus para você? Qual é a vontade de Deus para o seu futuro? Qual é a vontade de Deus para esse ano na sua vida? Para daqui 5 anos? Qual é a vontade de Deus para a sua faculdade? Qual é a vontade de Deus para o seu trabalho? Qual é a vontade de Deus para o seu casamento? Quem é casado aqui? Pouquíssimos. Está vendo? Talvez você não casou ainda porque você não sabe. Não tem nada a ver com o tema isso aqui. Nem vou entrar. Eu quero que você entenda, cara, moça linda. Eu quero que vocês entendam. Eu não estou dando palestra em vocês. Eu estou aqui ministrando homens e mulheres de Deus que precisam de um compromisso de oração, que precisam assumir diariamente, pelo menos que seja 30 minutos de oração, para que a sua vida seja transformada. Olha, e quem está falando isso aqui para vocês, deixa eu falar agora, quem está falando isso aqui para vocês, não é influencer de YouTube não, é um cara que trabalha 50 passos daqui, que você pode vir todo dia de manhã, que está ali na Betel orando por vocês. Eu não estou falando da minha boda, eu estou falando de algo que eu me comprometo. Aliás, deixa eu complementar isso aqui. Eu jamais falaria uma coisa para vocês que eu não faço. Porque eu não aceito ninguém me falar na minha vida alguma coisa que ela não faz. Quem me conhece sabe, eu já defini para mim, ninguém vai dar palpite na minha vida se não ora por mim, não. Agora, eu estou dizendo para vocês, porque eu oro pela juventude Eleve e Livre. Porque eu tenho o maior respeito por aquilo que vocês carregam. Mas vocês precisam descobrir o que é que vocês carregam. Vocês precisam entender isso.
E outra, olha aqui, Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei vocês, e lhes direi, olha só, e lhes direi coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Ou seja, coisas grandiosas são para quem ora, não é para quem fica, ai, uma hora vai aparecer. É bíblico. Qual que é a condição? Clame a mim, para quê? Para receber coisas grandiosas e insondáveis que eu ainda não revelei. Meu Deus, Deus quer falar coisas inéditas para nós, mas a condição é, ore, conheça a vontade do Pai. A oração, ela fortalece a convicção. A oração, quem ora não tem dúvida. Quem ora não, ai não, mas eu posso fazer um questionamento? Lógico que pode, todo mundo pode questionar, mas não pode duvidar. Que maneira que isso vai acontecer? Ok, agora será que isso vai acontecer? Aí não, quem ora não questiona, não duvida, questiona, mas não duvida. Quem ora tem convicção, quem ora tem visão, pelo menos é o que a Bíblia está falando. Alguém aqui acredita na Bíblia? Porque aí você pode duvidar, mas a Bíblia, aí não, né? Pelo amor de Deus. Agora, conversando aqui entre nós, aqui, nessa rodinha pequena, enorme, né? Sabe por que muitas vezes a gente não vai buscar? Sabe por que muita gente não vai orar? Sabe por que muitas vezes a gente corre da oração por saber a vontade de Deus? Vamos ser bem sinceros? Porque às vezes a gente já sabe o que quer, e sabe que vai custar, e sabe que é pesado, e sabe que não é fácil. Aí a gente finge que, John no arms, saca? João sem braço total. Ah, não. Ai, não, o meu foco esse ano é minha promoção no trabalho. Ah, dá licença. Você sabe o que Deus quer para você. Você não ora, sabe por quê? Porque você está dando um jeitinho de... Ele. Agora, você quer saber? Você quer a glória? Você quer a coroa? Você quer a honra? Vai descobrir a vontade do Pai para você. Vai orar pelas coisas que você já sabe. Deixa de ter medo. Um conselho duplo. Não deixe de orar por medo e não ore por medo. Ore, só isso. Não ora por medo de não dar certo, não. Ore. E também não ore por medo de não dar certo. Ore, só isso. Ali vai se revelar, ali vai se manifestar. Tem um cara que, Theodore Kühler, diz o seguinte: a oração não é lançar uma linha de pesca com um anzol em direção a Deus para obter dele uma bênção, mas lançar uma linha em direção a Deus para que Ele possa nos puxar para perto dele. É você que precisa dele. Você lembra disso? No poder da oração você consegue acessar a vontade do Pai. Se você não pode orar abençoando algo na sua vida, alguém na sua vida, significa que você não pode ter aquele algo. Significa que você não pode ter aquela pessoa. Se você não pode orar por alguma coisa, significa que você não pode fazer ela. Porque Deus jamais vai abençoar alguma coisa que vai fazer mal para você. Por isso que muitas vezes a gente não ora, porque a gente quer fazer o erradinho. A gente quer... Não é? No alto dos meus 35 anos, eu tenho história de quantas vezes que eu dei um balão na oração para fazer o errado. Vai ficar bom. 2, acorde para a vida. São só 3 pontinhos, já vai acabar. Estão comigo aqui? Estão mesmo, gente? Então tá bom. Versículo 37. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora. Gente, isso aqui, todo mundo aqui já reconheceu que dorme às vezes na oração. Mas Pedro, ele era um pouquinho mais ainda. Sabe por quê? Nesse mesmo capítulo, lá no versículo 29, Pedro chega e Jesus fala assim: jamais te abandonarei, pode todo mundo ir embora, mas eu vou ficar. Aí no versículo 37, ele dorme. É o primeiro. E aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece quando ele dorme? Jesus chama ele como? Simão. Quando você dorme,
quando é para você estar orando, você volta a ser o que você era antes de Jesus. Você volta a ser a velha pessoa, porque você perde o sentido, você foge do seu propósito, você abre espaço, campo geográfico, físico, para ser de novo aquela pessoa ruim, para ser aquela pessoa sem noção, para ser aquela pessoa que só faz cabeçada. Ou você acha que Jesus chamou Pedro de Simão aleatoriamente? Não, Simão entendeu na hora. Opa, esse não é mais meu nome. Quando você me chamou, você disse assim: você já não é mais Simão, pescador de peixe, você é Pedro, pescador de homens. Agora, depois de quase 3 anos, ele vem e fala: Simão, alguma coisa errada eu fiz. É igual a mãe quando chama o filho pelo nome inteiro, né? A Thalita faz isso. Heloísa Celária Araújo. Congela assim, é muito engraçado. E ela é pequenininha, magrinha, ela fica assim, paralisada. Foi isso que aconteceu com Pedro. Acorda para a vida, acorda para as verdades divinas, acorda para a sua urgência na oração. Olha só o que Martinho Lutero diz, olha que absurda essa frase: atualmente eu estou tão ocupado que não posso passar menos de 4 horas por dia na presença de Deus. Isso aqui, ó, na cara não, pastor, é tipo isso, né? Isso é acordar para a vida, é saber que a gente não pode perder tempo de, tem que ter lazer, tem que ter lazer. Agora, numa balança, tem mais lazer ou mais devoção? Numa balança, tem mais tempo livre ou mais devoção? A oração, ela tem que estar presente. E aí, nesse episódio aqui ainda, acontece o fatídico: Senhor, vamos preparar tenda para Moisés e Elias. Quem lembra disso aqui? Estão lá orando e tal, daqui a pouco aparece Elias e Moisés, a glória desce ali no Getsêmani, Pedro e os outros, tudo chapado, muito louco do espírito, querem ficar ali para sempre, só que aí pega e vai embora. Daí o que acontece na sequência? Eles dormem. Sabe quando a gente é Pedro? Ou melhor, sabe quando a gente é Simão? Quando a gente vem para um culto como esse, e durante a semana inteirinha na faculdade a gente dorme. E durante a semana inteirinha no trabalho, a gente dorme. A gente vem para uma vigília e é fogo. Nossa, eu vejo o Instagram, meu celular fica até quente. Mas durante a semana, dorme. Mas durante as atividades no condomínio, dorme. Dentro do carro com o namorado, dorme. Às vezes literalmente. Acorda. Não temos tempo para dormir desse jeito, não. A sua vida, você está a uma oração de se perder. Você está a uma oração de tomar uma decisão errada ou certa. Você está a uma oração de definir a sua vida. Quando passamos tempo com Jesus em oração, nós somos despertados para a vida de uma forma sobrenatural. Começamos a enxergar as coisas de maneira diferente. Na nossa família, nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional. Sabe quando que você dorme no relacionamento? Quando, estou falando namorado, tá? Porque a maioria aqui está namorando. Quando você começa a achar que é normal o sexo antes do casamento. Você dormiu, Simão. Sabe quando que você começa a dormir na sua vida profissional? Quando para você chegar atrasado já não é mais um problema. Quando para você pegar uma coisa ou outra do escritório é normal. Sabe quando você começa a dormir na sua família? Quando você desonra os seus pais e sua mãe. Seu pai e sua mãe. Eu falo isso para os juniores, eles fazem, ixi, tu sabe. Porque a gente sabe que é batata, né? Aqui eu estou chutando. Mas estou achando que é verdade também. Então desperte sobrenaturalmente para os desafios da sua vida. Tenha tempo de oração para que você lide bem com isso, para que você acorde, você desperte. Eu tenho falado isso por onde eu vou ultimamente. Você é normal, mas não foi feito para viver de maneira comum. Você foi feito para viver de maneira extraordinária. Então seja extraordinário, acorde, vá orar, busque respostas divinas, milagres sobrenaturais. Busque onde ninguém está buscando, tire ideia de onde ninguém está tirando. Mas isso só vai acontecer se você acordar para a oração. Orações power. A hora que todo mundo estiver perdido, para, eu vou orar. Ou então melhor,
Quando todo mundo estiver perdido, todo mundo parar e virar para você: por favor, ore. Quem já recebeu um pedido desse aqui? Eu preciso que você ore. Eu preciso que você faça alguma coisa. Fala com o seu Deus. Ele deu um jeito em você, é possível tudo. Eu não tenho vergonha de alguém falar isso para mim, não. Nossa, Felipe, Deus mudou você mesmo. Mudou! E agora eu estou bem. Vamos esquecer o passado igual ele? Três e último. No poder da oração você consegue viver pelo Espírito. Versículo 38. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu já vi tanta frase feita disso aqui. Fraca é só desculpa. Essas coisas. Está na rede social. Mas isso tem que fazer sentido no meu coração. Não pode só estar no monitor do meu computador. Não pode só estar na tela do meu celular. Isso tem que estar estampado aqui. O pecado, eu não posso dar essa força para o pecado na minha vida. Eu não posso dar força para a fragilidade de Satanás na minha vida. É muita autonomia para ele. Decidir como eu vou me comportar diante de um momento de raiva. É muita autonomia para o diabo decidir como eu vou me comportar diante de uma tentação. É muita autonomia para o diabo, é muita coisa na mão dele. É a sua vida, é o seu futuro, é o que Deus te deu de mais precioso. Não dá para deixar na mão dele, por isso nós precisamos da oração para viver pelo Espírito. Charles Spurgeon disse o seguinte: quanto mais dos céus temos em nossa vida, menos da terra cobiçamos. Ou seja, traduzindo, quanto mais nós oramos, menos comprometido com o mal, o pecado, os erros a gente fica. Sabe de uma coisa? Que eu pensei hoje aqui, quando cheguei ali, escrevi até aqui, ó. Às vezes, escrevi isso agora ali, ó. Às vezes, não conseguimos entender verdadeiramente o poder da oração até que comecemos a orar. Essa que é a verdade. Porque a oração é espiritual. Não tem como, logicamente, eu escrever sobre ela. Ela precisa ser experimentada, sentida. Ela precisa ser conectada com o meu espírito. Ela precisa acontecer aqui dentro. A oração, ela é algo que ela é prática, ela é física, mas ela é muito mais espiritual. Quem ora não precisa provar, aliás, que é espiritual. Quem ora não precisa provar com resultados que é espiritual, que é filho de Deus, que é um bom servo, que é uma pessoa obediente. Quem ora não precisa nada. A oração, ela é o adubo dos frutos, eles crescem naturalmente quando ela é lançada. A oração, ela é o poder máximo de uma pessoa para resolver questões. É assim, ó, a oração, ela não só fala das coisas do futuro, ela também provoca acontecer o futuro. A oração, ela é aquilo que espiritualmente movimenta os céus, e todo mundo já sabe nessa casa que é falado todo domingo, todo sábado, toda sexta, toda hora, que o que acontece na vida física é só um reflexo do que já aconteceu espiritualmente. Se você ora, você tem o mundo espiritual inteirinho ao seu favor. Aliás, o mundo espiritual só respeita os coerentes que oram. John Bunyan diz o seguinte: a oração fará o homem parar de pecar, ou o pecado o seduzirá a parar de orar. Há uma batalha espiritual, nós precisamos vencê-la. E a oração é a resolução máxima da nossa vida. A oração, Felipe, mas eu tenho dificuldade de começar. Comece de onde você sabe. Abra um texto bíblico. Comece lendo na primeira pessoa. Põe uma música e vai transformando a música em oração. Mas ore. Esse 2020 não tem como a gente pensar em família, em palavras, sem pensar em oração. Porque para a palavra ser revelada, ela precisa de oração. Porque para a família ser abençoada, ela precisa de oração. Temos
temos que orar. Ninguém vai conseguir sucesso. Aliás, você vai conseguir um sucesso sim sem orar, mas ele vai te custar muito caro. E pode ser que quando ele chegar, você não tem nem forças para desfrutar dele. No esforço não dá, na mentira não dá. A oração, ela provoca santidade, porque quando você ora, você se compromete com aquilo e você quer fazer aquilo da melhor maneira possível. Tem um sonho de pregar, tem um sonho de ser pastor, tem um sonho de liderar uma célula, tem um sonho de ser um missionário, tem um sonho ministerial. Ora por isso. Muito provavelmente foi Deus que colocou no seu coração. Agora, quem não ora é cauterizado pelo pecado, acha que é normal. Tudo bem eu subir no palco, todo torto, todo quebrado, todo zoado, todo zicado. Tudo bem eu pôr a mão na cabeça de outra pessoa com a mão pura, a mão pura maldade, puro pecado. O que eu estou falando aqui é muito espiritual. Às vezes confronta, quando eu falei lá no começo, porque isso vai contra todo o nosso comodismo de sermos seres humanos. Mas é a realidade mais importante da nossa vida. Uma vida de oração, uma vida de entrega, renúncia e oração, uma vida constante de intercessão. Eu quero fazer uma oração aqui. Se você puder, lógico, feche seus olhos aí. Eu falando aqui para vocês, pode ficar com o olho fechado. Eu falando aqui para vocês, eu fico imaginando aonde eu estaria hoje se não fosse as decisões por orar que eu tive no meu percurso de vida. Provavelmente não era aqui em cima, tá? Então não me acho melhor que ninguém. Quem tem me sustentado é minha oração, é a insistência em continuar orando. Então eu vou orar aqui. Pai, essa noite é uma noite que o Senhor definiu. Cada pessoa que está aqui foi o Senhor que trouxe. Cada palavra dita aqui não foi dita deliberadamente, foi a sua vontade. E agora eu peço que o fruto dessa palavra ministrada, ele apareça na vida de todos, em nome de Jesus Cristo.